Bora, 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 bora! Gente, olha, se ontem tava demais, se vocês não imaginam o que vai ser essa live de hoje. Bora, bora! Bora, bora! Olha aí a galera entrando valendo, hein? Tô mega animada, olha, mais uma sala nova, mais um lugar novo aqui pra gente estudar. Sempre pensando naquilo que vai ser melhor pra você que tá aí junto comigo. Mais uma live, mais um dia de muito conteúdo. E aí, galera, como é que vocês estão? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Muito enlouquecidos com a aula de hoje? Sério, olha, a aula que a gente entregou hoje pra vocês, eu tenho certeza que impactou muito, muito, muito. Hoje tá certinha a tela? Gente, ó, tem uma mocinha loirinha que tá aí dentro da live que se chama Lu, a Luísa. É da minha equipe. Até quero aproveitar e apresentar a galera da minha equipe que tá aí, ó. Joãozinho, olha aí, ó, o João Calônico e a Luísa Vento. Manda um coraçãozinho, levanta a mãozinha ali, Lu. Esses dois são da minha equipe, então quando eles responderem alguma coisa aqui na live, enquanto eu tô falando, eles estão autorizados a falar em meu nome, eles sabem mais do que qualquer um aquilo que eu faço, como eu trabalho, ó, o Joãozinho tá aí, ó, João Calônico tá aí, esse aí é da minha equipe, e a Luísa Vente também é da minha equipe. Então se vocês precisarem de alguma informação e eles estiverem comentando aqui com vocês durante a live, podem confiar porque eles sabem tudo que eu faço, então eles vão ter muita propriedade. Gente, olha só, caramba, como é que foi a aula? Como é que foi a aula hoje? Quero saber quem estudou, quem assistiu o vídeo que eu enviei para vocês por e-mail, né? Quem não conseguiu, a gente mandou o link. Quero saber como foi essa segunda aula. Foi difícil? Eu sei que essa metodologia que eu ensino, olha só, ela é muito diferente, né? E aí gera um certo medo, né? A gente fica inseguro às vezes. E hoje eu vou ensinar aqui na live, vou explicar de uma forma ainda mais aprofundada. Então eu vou colocar aqui algumas explicações que vão ajudar muito. Ó, se já foi boa a aula, vocês vão imaginando aí como vai ser agora unir aquilo que a gente vai ver aqui na live com aquilo que você viu já na aula que eu mandei. Olha aí, já teve gente que assistiu 2 vezes, né, Elisângela? Que máximo, amei a aula, olha aí, que show, gente. Fico muito feliz mesmo que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu entreguei. Ele é um conteúdo realmente diferente. Ele é um conteúdo denso, né? Por que ele é denso? Ele, na verdade, ele tem muita informação. Só que aí agora a live é exatamente para quê? Para unir essas 2 informações e ficar tudo ainda mais fácil aqui para vocês, tá? Tem dificuldade? Fica tranquila. A gente vai tentar tirar o máximo das dúvidas de vocês aqui. Eu tenho certeza que com a explicação da live de hoje já vai ficar muito mais fácil. Gente, eu quero saber quem tá aqui que é do meu Telegram. Ó, quem tá do Telegram vai fazer o seguinte, vai marcar aqui a hashtag Televan. Lembra que a gente começou lá? Televan. Eu quero saber quem do Telegram que tá aqui. Quero saber também se todo mundo que tá aqui se inscreveu na semana da colorimetria, se tá recebendo conteúdo. Então eu quero saber de vocês aí, se vocês se inscreveram. Quem não se inscreveu ainda vai ter mais uma oportunidade, eu vou passar o link depois de novo aqui, tá? Quem não recebeu, né, lá no e-mail, porque às vezes vai para uma outra caixa, certo? Então quando a gente... Aí a galera do Telegram aí, que máximo, gente. Pra quem não tá no Telegram também, lá é uma comunidade onde a gente tem debatido e as pessoas têm se ajudado. Fiquei muito feliz porque ontem eu despertei em vocês aqui a vontade de ajudar um ao outro. E lá no Telegram foi muito legal o movimento que eu acompanhei, porque eu já percebi o pessoal assim tentando se comunicar e tentando auxiliar e tentando ajudar, tá? Então isso me deixou realmente muito feliz. Então hoje eu vou compartilhar depois o link, né, para quem não recebeu. Olha, Vanessa, não recebi, fica aqui
que eu vou botar o link aqui na tela, vocês vão poder receber, tá? De novo, me chama no direct, a gente vai ajudar vocês. O pessoal da minha equipe tá aí também, a gente vai ajudar vocês. Ó, se vocês receberam a ontem ou receberam a de hoje, quem recebeu a de hoje, recebe a de hoje e de ontem, tá? Então, se vocês não receberam, olha aí, tem gente que não recebeu. É que às vezes vai pro spam, tá? Mas não tem problema, eu vou mandar o link aqui pra vocês. Fiquem ligados aqui, porque eu vou colocar o link aqui pra vocês. Deixa eu só passar aqui pra outra tela aqui. Aí, legal. Gente, outra coisa, eu já falei pra vocês que semana que vem eu vou ter um curso de colorimetria completo, com mais de 50 aulas. E nós estaremos liberando ele com um desconto, sério, eu não posso nem falar, porque eu não posso acreditar o valor que a gente está conseguindo fazer esse curso, que vai estar disponível apenas na terça-feira da semana que vem. E é só na terça-feira. Só que a gente não vai comunicar aqui, não vai comunicar no Telegram. Para vocês saberem, vocês precisam se inscrever no meu grupo VIP de WhatsApp. Vanessa, como que eu faço para participar do grupo VIP do WhatsApp? No link da minha bio tem o íconezinho que você vai lá, clica lá e você já está participando do grupo VIP, tá? Então, mais de 50 aulas, 2 bônus, um ensinando vocês a colocarem preço, a calcular preço de tudo, de serviços de produtos, tá? E aí, a gente vai também ter um e-book como bônus lá pra vocês. Então, é só, muita coisa. O desconto é absurdo, só que é só terça-feira da semana que vem. Hoje é dia de estudar, e dia de estudar aqui, ó, não tem choro. Tô muito feliz, gente, 220 pessoas nesse momento aqui com a gente. E agora, não poderia deixar, né, de pedir pra vocês, olha só, tá vendo aqui, ó, bem aqui onde tá o meu dedo, aqui, ó, tem um aviãozinho, tá? Tem um aviãozinho, e esse aviãozinho é pra você chamar hoje 10 pessoas. Lembra? Hoje a gente tem que bater 300 pessoas aqui, vocês têm que me ajudar. Então, 10 pessoas. Vocês vão disparar ali, não comecei o conteúdo, daqui a pouquinho eu vou começar, mais alguns minutinhos, tá? Estamos dentro do cronograma aí. O curso da semana que vem, eu vi gente perguntando ali, ó, se vai ter certificado, tem certificado, tá? Ele é um curso de colorimetria, não tem mechas, nesse curso não é um curso de mechas, o de mechas é um outro curso que eu tenho, ele não tá disponível nesse momento, tá? Não posso falar, Ivonete, o preço do curso, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nem eu acredito o valor que vai ser esse curso com o tanto de conteúdo que tá ali, tá? Então fiquem ligados, porque na terça-feira a gente vai contar lá no Grupo VIP. Vai ser só lá no Grupo VIP. Essa semana a gente vai estudar. Essa semana é só pra você se preparar, pra você imaginar tudo que pode ter lá. Olha só, imagina vocês que com 5 aulas vocês já vão poder... daquele estalo, sabe? Eu vi que ontem muita gente virou a chave, né? Muita gente virou a chave na live de ontem e eu fiquei realmente muito impressionada com os comentários que eu ouvi de vocês. Eu fiquei realmente muito feliz de ver quantos insights vocês se deram a oportunidade. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um insight, significa que a gente se permitiu aquilo. Se vocês não tivessem largado tudo que vocês estavam fazendo para ficar na live aqui comigo, vocês não teriam essa oportunidade de muitas vezes ter esse insight, né? O que é um insight? É uma ideia, algo que te inspira, né? Então hoje, Priscila, é sobre tudo isso que eu vou falar, tá? Tudo isso que vocês estão pensando aí, que vocês assistiram na aula de hoje, eu vou falar, vou contar, vou explicar por quê, de onde. Tô com 2 lugares aqui, ó. A princípio eu tô preparada para ficar aqui, mas eu já deixei um quadro aqui do outro lado, por isso que eu tô na sala de baixo hoje, porque se eu perceber que a gente vai precisar escrever, se eu perceber que eu tenho que desenhar aqui para você entender de uma vez por todas todo esse conceito de como você vai poder criar qualquer cor. Gente, com essa metodologia você vai criar qualquer cor. Mas Vanessa, qualquer cor mesmo? Sim, qualquer cor. Aquela cor que você não tem, aquela cor que você gostaria que tivesse e que não tem lá na sua cartela de cor, na marca que você trabalha não tem. Então é essa cor, tá? Hoje é papel e caneta na mão, tá? Papel e caneta na mão para vocês escreverem. E nós vamos sim
começar com tudo hoje. Convidaram já? Ó, o aviãozinho parece um aviãozinho de papel que tem, ó, bem aqui onde está o meu dedo, ó, tá? E ele vai aparecer a sua lista dos principais contatos. E ali você manda e chama geral pra vir participar da live. Daqui a pouquinho eu vou fechar os comentários, tá? Porque eu quero que vocês prestem atenção naquilo que eu vou pôr aqui na tela pra vocês. Deixa eu virar um pouquinho aqui essa luz aqui, que eu acho que vai ficar melhor a tela, tá? Aí, ó. Aí, se ficar... Gente, aqui é só material de apoio pra gente trabalhar hoje. Vamos estudar? Vamos estudar? Vocês estão a fim de estudar ou não? Estão a fim de estudar ou não? Ó, pra quem não assistiu a aula, é uma pena, porque se você tivesse assistido a aula, seria mais fácil, tá? Mas se você não assistiu, tudo bem, não tem problema. Deixa eu só fazer rapidamente um resumo do que tá sendo essa semana da colorimetria. Gente, olha só, eu já cansei de acompanhar a semana da colorimetria, e nas semanas da colorimetria que eu acompanhei, o que acontecia, que eu vi era o seguinte: as pessoas, em geral, a colorimetria, o que acontece? As pessoas ficam focadas na estrela de Oswald. Em fundo de clareamento, estrela de Oswald. Fundo de clareamento, estrela de Oswald. E isso faz parte da colorimetria, óbvio, só que isso não é tudo, tá? Isso não é tudo. Por quê? Nós precisamos entender que a colorimetria, ela vai além, ela é uma ferramenta que vai além. Entender a estrela de Oswald é o mínimo que a gente precisa ter. Vanessa, mas eu não entendo. Tudo bem, segura aí, segura a onda, porque a gente aqui vai ficar focado em unir todas essas informações, tá? Eu vou falar a respeito disso ainda nessa semana, fica tranquilo aí, tá? Mas, o que vai ser essa semana? Então, nós começamos ontem, quando eu falei sobre cabelos manchados, né? Qual é o problema do cabelo manchado? É que a gente tem vários protocolos para seguir. E quando eu tenho vários protocolos para seguir, eu preciso entender que eu preciso saber todos esses conceitos. Então eu preciso saber fazer repigmentação, eu preciso saber fazer neutralização, eu preciso saber que cobrir cabelos brancos não é igual cobrir cabelos naturais, eu preciso saber que um cabelo que já foi colorido cosmeticamente, ele não mantém mais a mesma estrutura, eu não consigo mais dar a mesma coloração para ele, então eu não consigo clarear esse cabelo. Cabelo com progressiva é diferente, cabelo que tem algum tipo de alisamento é diferente. Então, isso serviu pra gente ver na live de ontem. Na live de hoje, a gente vai entender o conceito da cor, como a gente forma a cor, como a gente pode ter a possibilidade de criar as nossas cores. E eu vou ensinar pra vocês uma metodologia que vai abrir a mente de vocês e, mais do que isso, vai fazer vocês se destacarem da concorrência. Sabe por quê? Porque ninguém trabalha desse jeito, tá? Ninguém trabalha desse jeito. Então eu vou permitir que vocês aprendam uma forma diferente de trabalhar e vai fazer com que vocês também tenham um grande destaque no trabalho de vocês, porque vocês vão trabalhar de uma forma completamente diferente, ok? Na live de amanhã, nós temos mais um encontro e amanhã eu tenho um grande convidado que vai vir aqui conversar com a gente, falar com a gente sobre os erros que a gente comete no nosso caixa. Vanessa, mas o que isso tem a ver com colorimetria? Gente, nós estamos aqui para aprimorar todo o nosso conhecimento. Então, quando eu falo em conhecimento, eu preciso entender também que saber calcular o preço que eu vou cobrar no meu serviço é importante, porque daqui a pouco você tá aí, você é muito bom, você trabalha maravilhosamente bem, você sabe fazer cabelos incríveis, você sabe criar cor, sabe neutralizar, só que aí o que acontece, tá? O que acontece é que chega na hora de colocar preço, na hora de cobrar, você quebra e aí daqui a alguns anos eu encontro você quebrado por aí, não é isso que eu quero. Eu quero que além de ser um grande profissional, você seja um grande gestor do seu negócio. Gente, estamos ali ó, na trave dos 300, quero ver quem é que vai me ajudar aí a gente bater 300 pessoas rapidinho nessa live de hoje, hein? Olha só, depois, na quinta-feira, nós vamos falar sobre neutralização de cor, tá? Nós vamos falar que eu sei, gente, que a maior dúvida que vocês têm é com relação à neutralização, é entender por que os cabelos ficam esverdeados, é entender por que aquele dourado eu não consigo dominar, é entender por que aquele cabelo acobreado não sai do meu pé. Então a gente vai entender e nós vamos conversar na quinta-feira sobre isso. Então, olha, não percam a oportunidade da live de quinta-feira, certo? E aí, sexta-feira, pra gente fechar com chave de ouro, a gente vai entender um pouquinho do conceito de tonalização, de coloração, de intensificação de cor. A gente vai falar um pouquinho sobre todo esse conceito. Por quê? Porque muitas vezes a gente erra
por não saber para onde a gente tá querendo ir. Olha aí, a galera comemorando aí, porque nós passamos de 300 pessoas e eu fico realmente muito feliz, sabe por quê? Porque a gente tá tendo centenas de lives, né? E aí com essa galera toda que tá fazendo live, para nós o que importa é a gente tá aqui focado em cor. E esse é o trabalho que a gente vai realizar hoje. Hoje a gente vai sair da caixa. Gente, ó, vou segurar os comentários de vocês já aí. Aguenta aí. Eu sei que já tem gente ansiosa. Fecha o comentário, fecha o comentário. Eu já vou fechar. Eu também gosto do comentário fechado na hora que tem que se concentrar, tá? Então, gente, deixa eu só dar uma introdução aqui, olha. Hoje, o que eu quero fazer vocês pensarem é em como criar as cores que eu não tenho na minha cartela. Como criar as cores que eu não tenho na minha cartela. Por isso, eu expliquei para vocês uma metodologia, tá? Uma forma. Vanessa, como que funciona isso? Eu quero que vocês entendam um pouco dessa metodologia, tá? Como que é isso aí? Ó, eu vou fechar os comentários aqui um pouquinho, vou fechar os comentários aqui para vocês um pouquinho. Quero que vocês se concentrem aqui agora. Presta atenção agora aqui em mim, tá? Não tô sendo egoísta não, quero só que vocês prestem atenção agora aqui para entender de onde vem essa metodologia e como isso acontece. Olha só, nós precisamos ter uma orientação. Quando a gente sai de casa, a gente precisa ter um mapa, pelo menos mental, para saber para onde a gente vai. Olha, por exemplo, eu vou daqui pro meu trabalho, eu posso ir por 50 tipos diferentes de rota, né? Só que essas rotas, o que elas fazem? Cada uma delas vai me levar, ou vai demorar mais, ou eu pego mais buraco, ou enfim, né? Pode ser mais rápido, eu pego mais trânsito, eu pego mais sinal, semáforo, né? Então, cada caminho me dá um tipo de trabalho, um tipo de caminho diferente, cada uma das rotas que eu escolher. Na colorimetria é mais ou menos assim. E a gente precisa entender que colorimetria, gente, apesar de ser matemática, a gente sempre falar que matemática é algo preciso, nós precisamos entender que a colorimetria, ela nos permite seguir por vários caminhos, tá? E para pensar, né, e pensando em seguir por vários caminhos, o que eu quero que você pense a partir desse momento em que você está aqui, aprofundando seu conhecimento junto comigo, e é algo que eu gosto muito de fazer os meus alunos pensarem, é o seguinte, olha, nós precisamos, quando a gente quer se tornar um profissional diferenciado, quando a gente quer ir além, a gente precisa pensar, não pode mais ficar engessado. Então eu falo muito assim, ó, vamos pensar fora da caixa, é literalmente pensar fora da caixa. É não ficar com o seu conhecimento engessado, fechado, porque senão a gente vai seguir sempre pelo mesmo caminho. Vanessa, mas dá certo. Tudo bem, mas você vai continuar sempre fazendo a mesma coisa, né? E eu acho que esse não é o intuito. Quem tá aqui, quem tá estudando, quem tá aprimorando, quem tá investindo, quem tá gastando tempo para aprender, eu tenho certeza que também vai querer aproveitar todo esse conhecimento e pôr em prática tudo isso, tá? Então vamos pensar lá como eu posso criar essas coisas. Então a minha metodologia é o seguinte, olha, antes de chegar ali nas cores que eu quero falar para vocês, eu quero que vocês percebam o seguinte, sempre existe, cada profissional, ele tem uma ferramenta que faz com que ele tenha uma unidade de medida. E hoje a gente vai entender essa unidade de medida de uma forma diferente, tá? É de uma forma diferente, mas ela é uma forma que funciona. Por quê? A gente precisa ter uma maneira de chegar aos resultados, de enxergar a cor, de compor a cor. Então eu vou ensinar para vocês algo que provavelmente vocês não devem ter visto dessa maneira, ou talvez já viram um pouco diferente, mas essa é uma metodologia bem diferente, tá? Então é por isso que ela vai ser inicialmente ela gera um choque assim, né? Como que eu vou fazer isso? Como? Só que eu quero que você não se preocupe no como, tá? Nem no porquê, mas eu quero que você enxergue a possibilidade que você tem na sua mão. Eu já ouvi muito falar, né, e eu realmente acredito muito nisso, que quando a gente tem a oportunidade de seguir por um caminho diferente, ele pode até ser mais difícil, né? Mas ele também nos leva a resultados. Se a gente conseguir chegar a esses resultados, a gente consegue ter uma expertise muito maior, né? Eu gosto de uma outra frase de Walt Disney, além daquela que eu tenho lá na parede do meu quarto, da minha sala lá do meu salão,
que é a seguinte, olha, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor, tá? Anota essa frase aí, ó. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. O que eu quero dizer com essa frase? O que ela tem a ver com isso aqui? Olha, falar no impossível é você pensar, você pegar uma metodologia diferente, colocar ela em prática, ver que ela dá resultado. O que eu tô mostrando aqui pra vocês, gente, não foi algo que assim, ó, caiu na minha cabeça ontem e eu resolvi ensinar vocês dessa forma. São mais de 10 anos ensinando mais de 5.000 pessoas que se formaram através dos meus cursos, dos meus eventos e das várias formas pelas quais eu costumo ensinar. Então não é algo assim que um dia eu acordei e eu achei que funcionava. Não, eu fui aplicando, eu fui aprimorando, eu fui ajustando, os meus alunos foram ajustando junto comigo, a gente foi pondo em prática e todo mundo que usa essa metodologia consegue ter resultados incríveis, absurdamente incríveis. E isso eu vou ensinar pra você, então, aqui, junto com o que tá aqui junto comigo, nessa semana toda. Não é só hoje não, gente. Hoje é só mais uma pérola de todo esse tesouro que eu vou estar entregando ao longo dessa semana aqui pra vocês, tá? Vou abrir aqui os comentários mais uma vez. Olha só, quero abrir os comentários aqui e quero só fazer uma pergunta agora aqui pra vocês. Até agora, tá? Nós estamos na metade da segunda aula. Eu quero só saber de você se já está valendo a pena. Só me responde isso. Tá valendo a pena? Se tá valendo a pena, é só a informação que eu quero de vocês agora aqui, ó. Só coloca pra mim se está valendo a pena, tá? Esse um dia e meio, uma aula e meia que você teve agora aqui. Eu vou tirar o comentário. Aguenta aí, gente. Vocês são muito ansiosos. Olha só, quem tem que sofrer de ansiedade aqui para passar o conteúdo sou eu. Vocês estão muito ansiosos. Eu vou tirar o comentário. Só quero saber se está valendo a pena aí para vocês, tá? Olha que máximo. Gente, é bom ter esse feedback, porque às vezes a gente tá entregando um conteúdo e às vezes você fica pensando assim, caramba, será que as pessoas estão acompanhando? Será que as pessoas estão entendendo? Será que está sendo óbvio, né, toda a informação que eu tô dando aqui? Eu só vou puxar aqui o meu celular um pouquinho mais pra perto, aqui. Aí vocês ficam mais pertinho de mim e vocês conseguem ver a tela da minha televisão aqui mais de perto, tá? Tá bom assim? Tá todo mundo vendo bem? Hoje a Luluzinha, né, da minha equipe, ó, fez aqui a honra de colocar viradinho pra vocês aí. Olha que máximo, tá? Gente, vou desativar de novo, tá? Vou desativar de novo os comentários já, tá? Porque agora a gente vai entrar bem fundo no assunto, tá? 9h30 é o horário que eu gosto de começar, porque eu sei que muita gente leva um tempinho pra chegar, né? E a gente tem tempo de já ir fazendo toda uma introdução. Então assim, ó, dá tempo de chamar a galera do salão, dá tempo de chamar o teu concorrente, dá tempo de chamar aquela tua amiga que você sabe que precisa muito ouvir isso que eu tenho pra falar aqui agora, tá? Vou desativar os comentários de novo aqui, vamos lá, vamos concentrar agora, porque agora vem o assunto que vai ferver na sua cabeça. Vamos lá? Então é o seguinte, gente, a minha metodologia, ela se baseia em algumas coisas que são bastante importantes. Eu vou tirar meu óculos aqui porque tá dando um pouquinho de reflexo e me incomoda. Primeiro, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, eu quero que você olhe para essa informação que tá ali na tela. Olha, todas as cores na nossa vida de colorista, elas se dividem em duas áreas bem distintas. Ou ela é base ou ela é cor fantasia. Vanessa, o que são bases? Todas aquelas cores que são seguidas de um ponto zero. Então, 1.1, 3.1, 4.1, 5.1... Desculpa, ó, eu aqui, gente. 1.0, desculpa, falei errado, tá? Corta e volta de novo, ó. 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0. Base. Isso é base. Vanessa, e aquelas cores que tem ponto 00? Por exemplo, algumas marcas têm lá 5.00. É uma base especial, geralmente uma base especial para cobertura de brancos, mas eu considero base, tá? Fora isso, todo o resto, tudo que tiver qualquer número depois dessa vírgula, desse ponto ou desse traço, é uma cor fantasia, tá? E qual é a principal diferença entre essas cores?
Aqui a gente não pode ter direção de cor para nenhuma tonalidade. A gente não pode ter direção para nenhuma tonalidade. Nem para o dourado, nem para o cobre, nem para o vermelho, nem para o bate, nem para o acobreado, nem para o violeta, nem para o irisê, para nenhuma cor. Mas cada marca tem o seu fundo de coloração e nesse fundo de coloração pode ser que a gente direcione para algumas cores. Agora, Vanessa, mas eu coloco 5.0 no cabelo da minha cliente e fica avermelhado. Fundo de clareamento. Não tem nada a ver com o pigmento da cor. Só que, claro, dependendo da marca, a gente tem mais intensidade, menos intensidade, ok? Pode ser que essa base ela seja mais fria ou pode ser que ela seja mais quente. Mas a base, ela deve ser neutra, só que ela vai se somar ao fundo de clareamento e aí é um ponto que a gente erra bastante, tá? Só um golinho de água aqui, aguenta aí. Do outro lado, todos os números que forem diferentes de 0 me mostram cores fantasia, ok? Cores fantasia, são cores que não tem já a mesma formação de pigmento que eu tenho nas bases. E nessas cores fantasia, o que a gente precisa entender é como a gente compõe essas cores. A nossa maior dificuldade na colorimetria é entender que ela é uma soma. A gente aplica uma cor e espera que vai revelar uma cor. E a gente esquece que eu tenho o pigmento da cor, eu tenho o fundo de clareamento do cabelo e eu tenho também a oxidação, se esse cabelo já foi descolorido ou se esse cabelo tem alguma coloração anterior nele também como histórico. E ainda tem progressivas, a textura do fio, então tem vários fatores que interferem na cor natural dos cabelos, tá? Então, beleza, até aqui tudo bem. Então, eu já entendi. Eu preciso só que vocês entendam que toda cor se divide em 2 grandes grupos, bases ou fantasia, tá? Depois, eu preciso que vocês entendam que eu uso, tá? Eu uso uma unidade de medida. Unidade de medida, Vanessa, mas como assim uma unidade de medida? Olha só, uma costureira, ela vai fazer uma roupa, o que ela vai fazer? Ela vai pegar 1 metro. Um pedreiro, o que ele vai fazer? Ele vai usar uma tena, ele vai usar uma régua, né? Ele vai usar uma unidade de medida. Ele usa aquele nívelzinho lá para ver se tá torto, se tá para um lado, se tá pro outro, né? Se tá tudo retinho, ele usa um nível. Deixa eu ver, o borracheiro, né? Ele tem lá o aparelhinho lá para medir a calibragem dos pneus. Então, todo profissional tem uma unidade de medida. E nós temos o que a gente usa, né? Nós usamos a balança, nós usamos o copinho medidor, a gente usa uma ferramenta que não existe, que se chama olhômetro e ela não tá no dicionário. Então, se você ainda é desse profissional que não usa balança, a partir de amanhã você vai mudar isso, você vai entrar no Mercado Livre ou você vai procurar uma lojinha que vende coisa de cozinha, que vende balança hoje em qualquer lugar, gente, que tem coisa do Paraguai, que tem essas lojinhas de coisa para casa, tem camelô, tem balança de precisão, então você vai atrás de uma balança. Então nós precisamos ter uma referência dessa unidade de medida. E qual é a referência que eu uso? Olha, a referência que eu uso é essa aqui, ó, que é bem comum para nossa vida, que é o quê? Um tubo de coloração. Olha, eu vou botar mais um pouquinho perto aqui ainda de mim, olha. Um tubo de coloração. Por que eu uso um tubo de coloração? Porque fica fácil pra gente entender. Sabe por quê? Porque no nosso dia a dia nós estamos acostumados a lidar com essa unidade de medida. Então, eu uso um tubo de coloração porque ele faz parte da nossa vida. E aí, por que ele é dividido em 4 partes? Porque lá, quando a gente compra o tubo de coloração, normalmente ele vem já fracionado em 4 partes, né? E aí, essa fração, ela vai ser a minha unidade de medida. O que eu preciso que você entenda aqui, olha, cada uma parte dessa, que é 1/4, né? Então, aqui é 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, que seria um todo. Então, o todo é 100%, né? Por que 100%? Porque é o todo. Nós vamos considerar, eu não vou falar em gramas nessa aula para vocês, tá? No curso de colorimetria eu explico isso de uma forma mais aprofundada. Aqui eu não vou entrar nas gramas. Por que eu não vou falar em gramas? Senão vai ficar muito complexo para vocês nesse momento.
O que eu quero que vocês entendam é os percentuais. Por que eu trabalho em porcentagem e não só em grama? Porque nem sempre eu preciso de um tubo inteiro. Então eu preciso ter uma forma, eu preciso ter uma ferramenta que vai fazer com que eu consiga trabalhar em quantidades pequenas ou em grandes quantidades. Então se você for trabalhar com 2 tubos, 3 tubos, meio tubo, 10 gramas, você vai usar essa mesma linguagem, considerando 100% nessa distribuição. Então assim, você pode considerar 100 gramas o total, como se o tubo tivesse 100 gramas, você pode considerar que ele tivesse 60, você pode considerar que esse tubo fosse um tubo de 10 gramas. Agora o que eu preciso que você entenda é que cada parte dessa representa um percentual. Então cada 1/4 representa 25%. Por que eu quero que você pense nisso? Porque quando eu falar nas quantidades, você vai poder pensar, você vai poder fazer o cálculo para saber exatamente quanto você vai colocar de cada um desses produtos. Então, essa é a nossa unidade de medida hoje. Então, tudo que nós fizermos será dividido em 4 partes, tá? Tudo será dividido em 4 partes. Então, independente se você vai considerar 50 gramas o total, independente se você vai considerar 100 gramas o total, o que importa é você saber que tudo será dividido em 4. Assim você vai conseguir criar qualquer cor com a fórmula que eu vou ensinar vocês agora aqui, tá? Presta atenção. Dá pra chamar mais gente ainda, hein? Eu quero ver, nós temos que bater 400 hoje, gente. Vocês têm que me ajudar, Olha só. Aí agora, eu trouxe uma legenda, tá? Essa legenda é porque todas as cores, nós vamos partir das cores primárias. Todas as cores que você criar na sua vida, ela vai partir das cores primárias. Então, isso é muito, muito importante você entender. Porque a partir das cores primárias, tudo que vem vai partir delas. Então, ao invés de você ficar criando nomenclatura para todas as cores, você tem só que entender que todas as cores partem delas. Vanessa, mas eu não consigo entender. Cores primárias é muito difícil para mim. Cor secundária eu não consigo entender. No meu curso de colorimetria eu ensino tudo isso. É muito conteúdo. Pensa, são 50 e poucas aulas. Eu não consigo passar tudo de uma vez para vocês aqui e não seriam em lives de 40, 45 minutos que eu conseguiria entregar todo esse conteúdo. Mas eu vou tentar entregar o máximo de informação para que você possa perceber que o que eu tô falando, ele funciona. Fato é que se você olhar lá no meu canal do Telegram e também às vezes no meu Instagram, você vai perceber que muita gente coloca em prática o que eu ensino e me manda as fotos aí falando, olha, coloquei aquilo que você falou e funcionou e deu certo. Então, isso aqui não é uma invenção mirabolante de ontem. É algo de muito tempo, de muito estudo e da junção de várias metodologias, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam aqui agora, que nós temos... Pedro, eu acho que a porta lá de cima tá aberta, gente, funciona assim, live é assim, né? Então, olha só, dentro de todas as cores, eu quero que vocês percebam que nós vamos trabalhar, tá? Sempre da junção de cores primárias, né? E quais são as cores primárias? Então, olha só, o dourado é uma cor primária, o vermelho é uma outra cor primária e aqui vem uma grande diferença da forma como eu gosto de trabalhar. Eu trouxe para vocês aqui a outra cor primária, geralmente nos cursos de colorimetria, o que você vai enxergar as pessoas falando em azul. Gente, o azul ele é real. Só que a gente tem que entender que no cabelo o que a gente mais usa não é azul, é cinza. Até porque, olha, eu já ouvi uma informação e eu não sei se vocês já ouviram isso. Eu fui atrás de um químico, tá? Eu fui atrás de um químico para que ele pudesse esclarecer isso para mim. Se eu estava certa ou se aquilo que as pessoas falavam estava certo e eu estava errada. Eu falei, fulano, né? Eu tenho uma dúvida muito grande. Todo mundo fala na melanina azul e eu nunca consegui enxergar melanina com um fundo azul. Mesmo descolorindo um cabelo preto, eu nunca consegui encontrar essa melanina. E ela existe
E ele falou, Vanessa, não. Se você pegar qualquer cor de cabelo que você descolorir, você não vai enxergar uma eumelanina azul. Então, da mesma forma que se a gente usar, a gente pode usar o Mixton, o pigmento azul, só que no cabelo, o que a gente mais usa é o cinza. O azul é porque no pigmento, o azul é o pigmento que vai fazer com que a gente consiga, tá? Fazer essa junção. Então ele vai funcionar da mesma forma que o cinza. Só que no cabelo, a cor que nós mais temos é o cinza, tá? Deixa eu só passar aqui. Olha aqui. Pedrinho! Eles não estão me ouvindo, gente. Tem uma porta ali, tá entrando um barulho, não sei se tá atrapalhando vocês aí, mas aqui tá um pouquinho. Aqui, então vamos lá. Então, olha, todas as cores, deu uma travada ali, agora passou. Olha só, todas as cores eu vou basear, então, a partir das cores primárias, todas, sem exceção. Então, se eu vou partir das cores primárias, o que eu preciso cuidar eu preciso entender como as cores se formam. Então, se você não sabe sobre isso, tem que estudar, tá? Tem que estudar, precisa saber mais. Mas aqui eu já vou ensinar vocês como a gente vai partir com todas as cores. Então, olha só, deixa eu passar aqui pro outro lado, que eu acho que aqui vocês vão conseguir enxergar melhor aqui, aí, olha só. Então, o que eu preciso que você entenda? Gente, isso que eu vou explicar aqui vale para todas as cores, sem exceção. Todas as cores, todas as formações. Vanessa, com exceção do quê? Com exceção das bases. Base, a gente não consegue compor, a não ser que a gente tenha elas e a gente misture. Por exemplo, muita gente acaba usando assim, Vanessa, se eu misturar um 6.0 com um 8.0, eu tenho um 7.0 se eu colocar em partes iguais? Depende. A gente tem uma cor aproximada ao 7. Mas eu não posso dizer que é 7. Porque se você pegar lá essa cor, tá? Que vai estar ali, você for comparar com a cor pronta, nossa, não vai dar certo. Vai ficar muito próximo, mas não é exatamente igual. Por que eu falo isso? Porque às vezes, vamos supor, você usa 7 sempre na sua cliente, de repente ela veio e você não tinha o 7, você pode fazer isso, tá? Misturar lá uma cor anterior e uma cor posterior. Na verdade, você pode misturar qualquer cor, tá? Desde que a soma desses dois números dividido por 2 seja aquela altura de tom que você quer. É difícil explicar isso, tá? Às vezes tem gente que nunca ouviu falar sobre isso, então parece complexo, né? Então, por exemplo, se eu pegar 4 e 6, tá? 4 e 6 em partes iguais. 4 mais 6 é igual a 10, dividido por 2 é igual a 5. Então, eu vou ter uma cor aproximada ao 5, tá? É exatamente o 5 da minha cartela? Provavelmente não. Muito provavelmente não, tá? Até por causa da diferença das profundidades de pigmento que a gente tem nas cores. Então, se eu pegar, por exemplo, o 1, tá? 1.0 e o 9.0 em partes iguais, dividir por 2 me dá uma altura aproximada de 5, porque vai dar 10 dividido por 2 vai dar 5. Mas você vai perceber que o excesso de pigmento do 1 não vai permitir que isso seja real. Então, é parecido, é próximo, mas não é igual. Então, a gente precisa entender que tem essa diferença, tá? Então, o que eu preciso que você entenda primeiramente aqui, olha. Todo número que ele vem antes da vírgula, ele se refere à altura de tom. Altura de tom. O que é altura de tom? É aquela cor que me identifica se aquela cor está para uma altura de, como eu coloquei aqui o 6, né? Loiro, escuro. Se ele for um 5, ele é um castanho, ele é para uma altura de castanho claro. Se ele for 4, é para uma altura de castanho médio. Se ele for 9, ele é para uma altura de loiro claro, claríssimo, né? Então a gente precisa entender que o número que está na frente, ele se refere, ele me dá a identidade de altura de tom. Vanessa, quanto eu tenho de base? Gente, não tem base. Não tem base. Tá? Na verdade, quero que você compreenda o seguinte, quando a gente vai compor uma cor lá na indústria, tá? Lá na fábrica, nós utilizamos uma junção de vários pigmentos. Não é bem como a gente aprende na colorimetria capilar. Só que nós, cabeleireiros, precisamos ter uma ferramenta que nos direcione para onde a gente precisa ir. Então, eu quero explicar para vocês que tudo isso é uma linguagem, tá? É uma linguagem
figurada daquilo que nós temos a possibilidade de criar. Então, por isso que esse universo ele fica muito perdido, ele fica muito vago. Por isso que muitas informações são desencontradas. Agora, eu vou dar uma dica aqui para vocês muito importante hoje. Olha, mas é muito importante hoje. É algo para vocês levarem para a vida de vocês, para a carreira profissional de vocês, que é o seguinte, olha, vocês estão aqui, quase 400 pessoas assistindo a minha live, né? Poxa, eu posso estar falando um monte de coisa aqui que talvez para você não vai ter lógica, talvez para você não vai funcionar exatamente assim, né? E aí de repente você sai da minha live, entra numa outra live e a pessoa tá falando totalmente o contrário daquilo que eu tô falando. Que é um segredo, que é um grande segredo para vocês nunca caírem em nenhuma armadilha. Testem tudo que as pessoas falarem para vocês, porque gente, nesse mundo de colorista, nesse mundo que a gente tá trabalhando sobre o universo das cores, tá? Ele é um mundo que nos faz a gente errar muito, a gente escuta muita asneira, então você precisa aprimorar o seu conhecimento e testar o que as pessoas falam, tá? Então, por isso que eu tô colocando aqui essa informação, para que vocês entendam realmente todo esse conceito daquilo que muitas vezes lá quando você viu a aula você não estava entendendo de onde eu estava tirando os números. Então eu tô explicando para vocês aqui de onde tudo isso saiu, tá? Então, quando eu coloco aqui, o que eu preciso que você entenda são as proporções. Porque aí eu escuto muita gente falar, porque tem uma quantidade de base, uma quantidade de cor da primeira cor e uma quantidade da segunda cor. Então, dessa forma aqui, você vai poder criar as suas cores, tá? Por isso que eu coloquei lá na aula pra vocês. Então eu quero só mostrar pra vocês de onde eu tirei tudo isso, certo? Porque talvez lá quando você assistiu a aula, você ficou vendo, você entendeu, mas ficou vago como que a gente pode ter tirado, de onde a gente pode ter tirado toda essa informação. Então eu estou colocando pra vocês aqui porque eu percebi que muita gente falou assim, eu recebi muita mensagem falando, Vanessa, mas eu não entendi o porquê dividido por 4. Falei, não, então eu tenho que explicar, repetir algumas coisas para que vocês possam compreender, né? Compreender de uma vez por toda de onde saiu tudo isso e como isso acontece, tá? Então eu vou abrir aqui os comentários de novo aqui para vocês. Olha aqui, vou ativar os comentários aqui de novo, tá? Eu quero ver lá de vocês. E agora eu quero que vocês me coloquem, quem assistiu a aula, que dúvida ficou? Quem tem alguma dúvida, né, que ficou assim com alguma dúvida, coloca aqui pra mim que eu quero ler alguns comentários de vocês. Ou se o que eu coloquei agora aqui complementou aquilo que você me viu falar lá na aula, né, e de repente ficou assim, ficou vago. Peraí, Vanessa, mas eu não tô entendendo por que você dividiu por 4, né? Então eu não tô entendendo por quê. Então isso que eu queria que vocês, eu quero que vocês saiam dessa aula com uma certeza. Essa metodologia, ela funciona maravilhosamente bem. Sabe o que vai acontecer? Sempre que você precisar criar qualquer cor, se você trabalhar baseado nessa informação de que o primeiro número, ele tem 3 partes daquela composição de cor, né? Então, por exemplo, eu falei pra vocês que tudo seria dividido em 4, olha. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma referência de um 634. Um loiro, olha, um loiro escuro, dourado, acobreado, ok? E o que a gente vai fazer aqui, olha, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar 75% de dourado e eu vou colocar 25% de cobre. E aí eu sei que eu tenho aqui uma cor que para uma altura de loiro escuro vai ser um dourado acobreado, ok? Agora muita gente colocando aí, eu não sei de onde que sai o cobre. Gente, o cobre, tá? O cobre, ele é uma junção de 2 cores primárias. Por que ele é a junção de 2 cores primárias? Porque ele é uma cor secundária, certo? Então, o número que vai estar aqui, você tem que entender que número, que cor ele representa para você entender como eu posso compor essa cor, tá? Deixa eu ver aqui, olha só. Então, as melaninas são azuis ou não é? Que são cores... Ah, olha só, as melaninas, né? Eu vou ter que explicar, eu já expliquei sobre melanina no curso de colorimetria, eu falo sobre isso, né? Por que a gente precisa entender a formação das cores? Pensando aqui, tá? Eu não posso fugir do assunto que tá aqui. O que eu preciso que vocês entendam dessa forma, que a altura de tom você pode estar alternando. Por exemplo, Vanessa, se eu tenho lá um 6.3, só que eu não tenho 6.4, mas eu tenho um 7.3,
7,4. Isso, cobre é o laranja, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, eu falo muito isso, olha. Quando eu falo laranja, eu me refiro a fundo de clareamento. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha, presta atenção aqui. Uma coisa muito importante aqui. Quem tá aqui numa aula comigo, tá? Quem tá aqui numa aula comigo precisa entender algo muito importante, tá? Muito, mas muito importante mesmo. Vocês precisam olhar para a cartela de cores e perceber, tá? E perceber a quantidade de pigmento que a gente tem ali, tá? Essa é uma informação. Outra informação que a gente precisa entender, que quando eu falo em dourado, eu estou falando em pigmento. E aí esse pigmento é aquele pigmento que vem no tubo de coloração. Aquilo é dourado. Agora, quando eu faço a descoloração de um cabelo e aquele cabelo ele me revela uma cor oxidada da melanina. Gente, melanina, pra quem tá com dúvida, eu vi muita gente falando ali, o que é melanina? Olha, isso é conceito básico de colorimetria, tá? Fundamento básico. Melanina são os grânulos de pigmento que dão cor ao cabelo, tá? Nós temos dois tipos de melanina. Eumelanina, as cores mais escuras, pigmentos granulosos, tá? E aí a feomelanina, cores claras que dão pigmentos pequenos, pigmentos difusos que dão ao cabelo as cores mais claras, tá? Então, essas são as dois tipos de melanina que nós temos, eumelanina e feomelanina. Quando o cabelo, a gente descolore um cabelo, ele revela uma cor, o que a gente chama de fundo de clareamento. Então, fundo de clareamento, ele é o quê? É aquela cor que a gente vê lá. Então, é amarelo, é laranja e é vermelho, mas não é dourado, porque dourado é o pigmento que a gente coloca lá no cabelo, tá? Isso que eu preciso que vocês entendam, tá? Isso eu preciso que vocês entendam. Ó, a gente já estão aí brigando comigo que eu tô falando demais, né? Então, quando eu faço qualquer composição de cor, eu posso mudar a altura de tom? Eu posso, só que vocês não podem esquecer que quando muda a altura de tom, quando você junta, pode ficar mais claro, pode ficar mais escuro, mas você pode fazer tudo. Por exemplo, eu quero criar lá na minha coloração, eu preciso de uma cor que não tem, vamos pensar cor que a gente quase não vê. Por exemplo, olha, se eu quisesse fazer um acobreado, tá? Um acobreado na altura de 9. A gente quase não enxerga, no Brasil a gente não tem muito essa cor, né? Aí o que você faz? Você vai pegar o 9, você pode usar a base como para você ter essa diluição, tá, do pigmento, e eu posso trabalhar com Mixton? Eu posso trabalhar com Mixton. Agora, o Mixton eu preciso descobrir, de cada marca ele tem diluições diferentes, então isso você tem que descobrir na marca que você trabalha para você diluir aquele pigmento para a altura que você quer. E a gente usa uma regra de 11, que eu vou ensinar num outro momento para vocês, tá? Numa altura de 11. Outra coisa, o que eu preciso que vocês compreendam? Que, por exemplo, eu posso estar utilizando aqui uma cor com vermelho e uma cor com dourado, e aí quando eu misturo os dois eu vou ter cobre. Só que em alturas de tom diferente eu tenho sempre que ter esse cuidado. Se você for usar, tá? Se vocês forem usar a base, vocês precisam pensar, olha aqui, deixa eu fazer um print. Tive que fazer um print, gente, porque nós passamos de 400 pessoas, né? Quando a gente vai usar a base, a gente vai usar a regra de 11. Vou falar num outro momento sobre isso, porque eu já tô em cima do horário ali, não vai dar tempo. E só para falar da regra de 11, a gente vai ter o conteúdo para uma aula só, tá? A aula de hoje, na verdade, eu trouxe ela como complementar ao curso, né, a Semana da Colorimetria. Eu repeti algumas coisas que vocês viram lá, eu dei ênfase a algumas coisas, tá? Por quê? Porque muita gente me escreveu com algumas dúvidas. Então, por isso que eu vim aqui, olha, e eu acabei complementando e explicando, porque, gente, cada um, eu quero que vocês entendam o seguinte, olha, nós estamos em 400 pessoas aqui. Na nossa plataforma de pessoas que estão recebendo nosso conteúdo, passa de milhares de pessoas, muitas pessoas, sabe? Muita gente mesmo. Então, um sabe mais, um sabe menos, um tem muito conhecimento, outro tem pouco. Agora, uma coisa eu vou pedir pra vocês, sabe o que é? Respeito. Respeito é algo que a gente precisa ter quando a gente tá numa turma aprendendo. Sabe por quê? Porque tem gente que
entende muito bem o que eu tô falando e tá tudo maravilhoso porque entende, porque já ouviu, tá? Agora, tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tá começando. Gente, e a gente precisa ter respeito por essas pessoas, por todas as pessoas. Desde aquele que sabe mais, tá? Até aquele que sabe menos. Aquele que sabe menos, às vezes vai ficar irritado porque vai pensar, nossa, mas a pessoa sabe mais do que eu. E aí aquele que sabe mais vai ficar pensando assim, caramba, mas como é que essa pessoa não sabe isso, gente? É uma questão de oportunidades. E a gente nunca sabe tudo. Então, é por isso que eu tô pedindo só pra vocês assim, olha, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter respeito. Então por isso que às vezes eu fecho comentário, às vezes eu abro, tá? Por quê? Porque a gente precisa se comunicar. Eu preciso saber de vocês, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão, se vocês estão acompanhando, tá? Então é isso que eu tô colocando aqui pra vocês. Porque senão eu fico aqui, falo uma linguagem muito difícil, vai ser bom para alguns, né? Agora, se eu falo uma linguagem muito fácil, talvez quem já sabe um pouquinho mais vai achar, mas poxa, tá fácil demais, né? Então não é, gente, olha, não vem me dizer que a gente não pega pérolas pelo caminho, não importa por onde você caminha. Agora, se a gente caminha, a gente não enxerga as pérolas no caminho, é porque a gente bota um tapão assim, ó, e a gente acha às vezes que sabe tudo, ou às vezes a gente acha que a gente não tem a oportunidade de ouvir ou de aprender nada mais, tá? E eu tenho uma coisa que eu aprendi na minha vida, que é assim, ó, às vezes assistir até a mesma coisa, 50 vezes vai fazer com que 50 vezes você tenha a oportunidade de ver coisas que você não conseguiu ver num outro momento, tá? E aí, olha só pra complementar, aguenta aí porque eu vou colocar uma informação aqui na tela ainda. Gente, não se esqueçam que vocês precisam fazer parte do meu grupo VIP de WhatsApp para saber sobre a promoção do curso de colorimetria completo que eu vou liberar apenas na terça-feira, tá? É só terça-feira, deixa eu só falar uma coisa importante para vocês, é só na terça-feira que o curso estará à venda, ok? Então, nesse dia, eu vou contar o valor que ele vai ser vendido, só que só lá no grupo VIP. Porque senão a gente vem aqui e eu vou ficar fazendo um leilão aqui com vocês. Vai falar, olha gente, o curso era tanto, vai custar tanto. Não, vai ser quem tem interesse, entra no grupo VIP e lá eu vou contar pra vocês, tá? Pra gente não ficar fazendo propaganda aberta aqui. Lá no meu canal do Telegram, tá? Lá no meu canal do Telegram eu conto várias outras coisas pra vocês e lá eu conto um pouco mais da intimidade ali, do que a gente vive, tá? Então eu acabo colocando ali os bastidores, né? Igual agora, assim que eu puder voltar, eu vou atuar num salão durante alguns dias, eu vou contar depois todas essas novidades aí pra vocês, né? E eu faço eventos, eu faço curso, eu gravo, então tudo isso também eu acabo colocando pra vocês nos bastidores do Telegram e lá eu também conto muita coisa. Pra quem está no Telegram, eu vou fazer hoje, agora, daqui a pouco, depois da live, uns áudiozinhos ou uns videozinhos fazendo um resumo da live de hoje, tá? Fazendo um resumo dessa live, eu faço no canal do Telegram. Então fiquem ligados lá no canal do Telegram. Luzinha, só me fala se a gente vai ter post depois da live. Nós temos post depois da live? Só me avisa aqui, porque eu tô na dúvida se tem. Eu acho que tem, olha só. Ontem eu pedi para vocês colocarem lá no meu feed qual foi a chave que virou na live de ontem, né? Qual foi a chave que virou? Lu, vai ter post? Só me fala. Só me confirma aí, Lu. Tô esperando a tua confirmação aqui para saber. Se não tiver post, tem! Olha, então olha aqui, nós estamos em 360 pessoas aqui. Nós vamos ter um post no meu feed que vai estar lá. Esse post... Você que tá aqui na live, você vai lá no feed, tá? E vai escrever o que mudou já até agora, na segunda aula da colorimetria, o que mudou na sua vida. Vanessa, me deu vontade de estudar mais, me deu vontade de ir em busca, me deu vontade de parar, sei lá, que chave que virou. Me fez perceber que eu posso mais, quando você falou aquela frase tal, ou eu pensei nisso, eu pensei naquilo. Então é você que vai colocar lá nos comentários o que virou. Gente, ontem eu recebi comentários lindos, maravilhosos, incríveis, contando pra mim,
falando o que estava sentindo, o que estava percebendo. Gente, quem não viu, eu vou colocar lá no Telegram o link de novo do curso, tá? Vai lá, abre, vai estar livre, vai estar liberado o curso, a aula 1 e a aula 2. Quem não conseguiu, não tem problema. Vou colocar lá a aula 1 e a aula 2, ó. Vocês podem tirar um print aqui, ó. Prepara o print aí. Ó, prepara o print, tá? Aqui, ó, você acessando isso aqui, tá liberado a aula 1 e a aula 2, tá? Aula 1 e aula 2. Rejane, se não pegou, ó, pega esse print aqui, tá? E ele ainda tá liberando a aula 1 e a aula 2, tá? Porque a gente percebeu, gente, que nós, cabeleireiros, eu falo por nós, tá? Nós, cabeleireiros, não éramos acostumados a esse mundo da tecnologia. Então, a gente tem dificuldade, sim, de entrar no Telegram. A gente tem dificuldade, sim, de saber onde que é o Instagram, de saber como que é onde que fica os e-mails, onde que entra. A gente tem essa dificuldade. É pensando em tudo isso que eu tô aqui, ó, junto com a minha equipe. Gente, facilita. Facilita, porque esse pessoal tem carência, a gente precisa de informação e a gente tem dificuldade. Como cabeleireiro, a gente tem dificuldade. Então, assim, ó, tudo que eu puder fazer pra facilitar, eu vou fazer pra vocês. Agora, o que eu vou pedir é o seguinte, olha, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um print aqui, quem quiser, quem se sentir à vontade, e vai disparar, e vai chamar as pessoas, ou faz um print das aulas que vocês estão fazendo e coloca, escreve lá o que vocês estão tendo de insight, o que está despertando na vida de vocês nesse momento, o que está valendo a pena. Vanessa, até a segunda aula pra mim valeu a pena, tá? Valeu a pena. Não conseguiu tirar o print? Ó, eu vou pro ladinho aqui, ó. Vai lá, faz o print. Faz o print aí, gente. Aí, foi. Deu, tá? Então, o que eu quero é que vocês se despertem pra isso. Simples assim, tá? Ai, gente, tô tão feliz, sério, deixa eu falar uma coisa pra vocês, agora deixa eu abrir o meu coração pra vocês, olha, tô muito feliz, agradar todo mundo é impossível, mas sabe o que eu tô feliz? Não são os elogios que vocês me mandam, o que me deixa feliz é acompanhar os resultados que alguns estão se permitindo. É isso que me faz valer a pena. Porque, olha, receber elogio é muito fácil. É muito fácil. Eu poderia postar cabelos lindos que eu sei fazer, cabelos maravilhosos que eu sei que eu iria receber elogios. Não é isso que eu quero. O que eu quero é fazer com que você... Eu falei ontem sobre o mestre, né? Quando o mestre, ele é bom, é quando os seus ensinados, que são vocês que estão aqui comigo, têm a oportunidade e conseguem ter resultados ainda melhores que os meus. Então é só isso que eu espero de vocês. Então quando eu vejo, gente, vocês me escrevem em casas, eu consigo, às vezes, nem sempre eu consigo dar uma atenção e também quero pedir desculpa quanto a isso, tá? Às vezes eu não consigo logo escrever, não consigo responder, eu sei que às vezes vocês estão ali esperando pelo meu auxílio. Infelizmente, né, vocês devem imaginar, ligado em 320, como vocês estão escrevendo aí, já não é fácil e eu faço centenas de coisas, eu não fico só fazendo isso, eu tenho, né, vários negócios, eu tenho várias coisas pra cuidar, enfim, filho, olha, quem viu, hoje eu tive que parar, o Pedrinho me disse ontem, mãe, você não tira um tempinho pra mim? Eu prometi pra ele, Pedro, todo dia de tarde eu vou tirar 30 minutos pra gente fazer alguma coisa, tá? Então é isso aí, gente, olha, eu compartilho, eu conto, eu falo de verdade, eu abro meu coração e eu conto pra vocês aqui quem eu sou de verdade. Eu não sou um personagem, eu sou exatamente assim e tem muita gente aí que me conhece, olha, o Joãozinho, pra quem não conhece, que tá aí, o João Calônico, ele é meu filho, é o filho do meio, né? Tenho 3 filhos, 2 netinhos aí, tá vindo o 3º neto, né? O Pedrinho tá aí comigo, então assim, ó, minha família é isso, tá todo mundo aqui, tô aqui virada dentro da minha sala, lâmpada pra tudo que é lado aqui, pra tentar dar o melhor pra vocês. Mais do que qualquer coisa, eu só quero que você seja muito melhor amanhã do que você foi hoje. Eu levo pra minha vida e eu quero compartilhar isso com vocês, olha. Apenas 1% melhor por dia vai fazer com que ao longo de 100 dias você se torne 100% melhor. Então, não adianta a gente falar, às vezes a gente fala assim, eu queria tanto mudar, eu queria ser melhor nisso, queria ser melhor naquilo. Não adianta. Mudar tudo de uma vez só, gente, é impossível na vida de qualquer pessoa. Agora, o que é importante você perceber é que você pode sim ser um pouquinho melhor. Hoje reclamar um pouquinho, 1% menos. Amanhã você pode...
fazer um trabalho 1% melhor, no outro dia você pode amar de uma forma diferente as pessoas 1% a mais, e é assim, simples assim, tá? Gente, o post já está lá no meu feed, então agora vocês vão entrar lá, olha, vocês vão entrar lá e vão escrever pra mim o que virou, qual foi a chave, qual foi o insight, o que tocou no seu coração, profissionalmente, assim, olha, Vanessa, tá valendo demais, eu tô vendo que é isso que eu quero fazer agora, eu sou apaixonada, tô apaixonada pelo trabalho de colorista, quero ser uma grande colorista, quero ser a melhor do mundo e eu vou te ajudar. No que eu puder, pode contar comigo, porque eu vou te ajudar, tá? No Telegram, eu estou como Vanessa Cardoso, que vocês não podem esquecer que o meu Cardoso é com Z, tá? Com Z, é só isso, tá? Gente, olha, de todo o meu coração, muito, muito obrigado por vocês me permitirem cumprir com a minha missão, tá? Eu tenho uma única missão, que é deixar um legado, que é poder compartilhar tudo aquilo que eu sei. Então, eu vou fazer de tudo sempre possível para compartilhar. E vocês, estando aqui comigo, me permitem compartilhar isso, tá? Então, de todo o meu coração, eu só posso dizer muito, muito, muito obrigado por vocês me permitirem fazer e cumprir com o meu trabalho, tá bom? Gente, ó, beijo, vejo vocês no Telegram já, vou contar tudo lá, como foi a live de hoje e também quero ver no feed os comentários de vocês, eu leio todos, hein? Beijo, gente, fiquem com Deus, até amanhã, hein? Convidado especial amanhã na live, a live de amanhã, ai, gente, essa vai ser pra tocar no coração.